Queridos amigos, irmãos e irmãs, saúdo-vos calorosamente neste culto partilhado com toda a Igreja em Portugal. Esta é uma ocasião de iniciarmos juntos o ano eclesiástico. Saúdo a todos os ministros de culto, aos oficiais de Igreja, aos discípulos, membros da Igreja e futuros discípulos. A minha alegria nesta minha saudação é tanto maior como tem sido enorme o desgaste provocado pela situação pandémica que temos vivido e maior ainda tem sido a graça e a proteção com que Deus nos tem abençoado. Apesar de se ter já dado início aos processos de vacinação, iremos continuar ainda a necessitar por longos meses de sermos rigorosos no cumprimento das medidas de proteção, tanto dentro da Igreja como nas nossas rotinas diárias. Todos juntos e juntos com Deus seremos vencedores desta crise pandémica e a Igreja sairá desta experiência ainda mais fortalecida. Para concretizar este anseio, necessitamos da colaboração ativa e resiliente de cada um de vós. Agradecemos a Deus pela forma como nos tem protegido e oramos por todos os que estão a lutar contra esta ou outras doenças e contra os seus efeitos. Agradecemos também ao espírito de sacrifício e responsabilidade que cada um de vós tem demonstrado. Hoje iniciamos o processo do livro missionário e no final dos serviços desta manhã nas igrejas, os responsáveis locais desta iniciativa distribuirão os cartões de compromisso. Quem está em casa, peça também esses cartões ou dirija-se presencialmente à sua igreja local nos próximos sábados. Este ano, esta iniciativa será diferente, com a partilha do livro O Desejado de Todas as Nações, dividido em 4 volumes para serem distribuídos a pessoas específicas em 4 datas com significado religioso. Serão apresentadas também 4 campanhas de evangelismo associadas a cada distribuição. Encorajo-vos desde já a fazer planos e orar para acompanharem ao longo do ano alguns amigos, familiares, colegas ou vizinhos. Iniciamos mais um ano que colocamos debaixo do tema do reavivamento. Este é também o tema dos 10 dias de oração que se iniciaram no mundo adventista na última quarta-feira. Os temas estão na Revista Adventista do mês de janeiro, que está disponível em formato digital no site revistaadventista.pt ou no portal da UPASD. Encorajo-vos a fazer destes 10 dias de oração um tempo privilegiado de jejum e poderemos fazer um jejum de redes sociais, por exemplo, televisão, jornais, para reservarmos mais tempo e otimizarmos uma maior concentração na meditação e na oração. O objetivo é a reconsagração a Deus na busca do reavivamento do Espírito Santo. Hoje também, no final dos serviços desta manhã, será oferecido a cada família o 3º livro da série Passos para o Reavivamento Pessoal, com o título Obreiros de Jesus, cheios do Espírito Santo. Este livro é um convite à partilha pessoal da fé, dirigidos e impulsionados pelo Espírito Santo. Buscamos um verdadeiro e genuíno reavivamento, que seja acompanhado por reformas na nossa vida. Este reavivamento não será estéril, mas produzirá frutos para o reino de Deus. E cada um de nós, e na nossa vida e na vida dos outros, somos instrumentos para que Deus nos possa utilizar dentro desse espírito de missão. Aproveitemos estas iniciativas para fazer deste ano um ano diferente no nosso relacionamento com Deus e com a sua Igreja. A entrada na 3ª década do século XXI marcará significativamente a realidade da Igreja. Mas que Igreja queremos para este ano e para o futuro? Qual é a nossa maior necessidade? Para responder a estas perguntas, com um posicionamento bíblico, irei relembrar o conceito bíblico referente ao desígnio de Deus e ao sonho que Ele tem para a sua Igreja nos nossos dias.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja de reavivamento. Esta necessidade e esta consciência estão bem presentes desde a sua origem. O reavivamento também é um tema central na Bíblia. O reavivamento do relacionamento com Deus, que se reflete no relacionamento com os outros, é transversal a todas as épocas. Mas esta necessidade e esta busca de reavivamento espiritual é apresentado na Bíblia como sendo vital no tempo que precede a vinda de Jesus Cristo. É o tema da parábola das 10 virgens contada por Jesus. É também chamada de chuva serôdia anunciada pelos profetas, um grande derramamento do Espírito Santo necessário para terminar a obra de Jesus Cristo nesta terra e selar os salvos para o seu reino. Helena White refere-se a este reavivamento no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, na página 121, como sendo a nossa maior necessidade. Ela escreveu: um reavivamento de verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Nesta declaração, a busca de reavivamento no Espírito Santo é inerente à essência mesmo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A necessidade de reavivamento é uma revelação profética. O livro de Apocalipse apresenta a história da Igreja Cristã até à vinda de Jesus Cristo através dos símbolos de 7 igrejas. Esta história da Igreja Cristã, no contexto de um conflito cósmico entre o bem e o mal, é o tema introdutório do livro de Apocalipse, ou livro da Revelação. A última igreja, na linha do tempo do cristianismo, é chamado de Laodiceia. No capítulo 1 e nos primeiros 20 versículos deste livro profético, somos levados a visualizar o personagem central desta revelação, que é Jesus Cristo, ressuscitado, vitorioso e majestoso. Ele tem na sua mão 7 estrelas e movimenta-se ao centro de 7 castiçais. No versículo 20 e no capítulo 1, Jesus revela que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as 7 estrelas na sua mão são os 7 anjos ou mensageiros espirituais que em seu nome acompanham cada uma destas fases da igreja. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, é a igreja que aguarda o segundo advento de Jesus Cristo e que é fiel depositária da verdade. Jesus voltará no seu segundo advento, no final deste desdobramento histórico, para ressuscitar e glorificar os seus genuínos discípulos de todas as épocas. Esta é a igreja que vive na fé em Jesus e que observa os mandamentos de Deus, características da igreja de Jesus Cristo no tempo do fim, relatada em Apocalipse capítulo 14. Esta igreja tem, no entanto, uma fragilidade. Ela é espiritualmente morna e necessita de reavivamento. Por esse motivo, o Filho de Deus apela:
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Os versículos 14 a 22 do capítulo 3 de Apocalipse descrevem a mensagem à igreja, à última igreja da história do cristianismo. E quais são as suas características? Esta fase da igreja é caracterizada por uma mornidão espiritual, expressa não na teoria da crença, mas na prática das obras. O versículo 15 deste mesmo capítulo declara: Eis que eu estou à porta, disse Jesus, e conheço as tuas obras. No versículo 15, Jesus diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. As crenças da verdade conferem-lhe calor, mas o orgulho formalista acrescenta-lhe a frieza, o que provoca mornidão. No seu seio é significativa uma mentalidade de presunção e orgulho espiritual causada pela convicção da posse da verdade. Esta autossatisfação impede o reconhecimento da sua condição verdadeira. Lemos no versículo 17 esta sua condição espiritual. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Estas são características desagradáveis para serem individualmente reconhecidas. Sim, individualmente, porque este corpo, que é a igreja, é constituído por cada indivíduo que se chama discípulo de Jesus Cristo, a cabeça, e que dá assim o seu contributo para o estado global do corpo. Qualquer mudança no estado do corpo só pode ser efetuada individualmente na vida de cada membro que a compõe. A visão paulina da igreja é corporativa. As características da igreja, na sua componente humana, são o resultado do aporte de cada membro que a compõe. Esta concepção da igreja é representada em 1 Coríntios, no capítulo 12, e na Epístola de Romanos, no capítulo 12, igualmente. Nós lemos no versículo 5 do capítulo 12 de Romanos: Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A qualidade da igreja é aferida pelo contributo de cada membro do corpo. Se queremos uma reforma na igreja como corpo, cada membro deve procurar individualmente este despertar espiritual que produz reformas autênticas e genuínas na sua vida, na vida do crente, pelo poder do Espírito Santo. O processo de reavivamento é, portanto, individual. Começa no indivíduo, para se desenvolver, em primeiro lugar, na sua própria casa e propagar-se pela influência no círculo mais alargado da igreja. O reavivamento é individual e expressa-se nos relacionamentos e no cumprimento da missão. Neste texto de Apocalipse, capítulo 3, a exposição do estado negativo da igreja de Laodiceia não é feita com o objetivo de criticar, denunciar, acusar ou julgar, mas com o objetivo de sensibilizar e apelar para uma mudança de vida refletida na ação. Lemos no versículo 18 e 19 deste capítulo: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E no versículo 19 encontramos este apelo: sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Jesus Cristo, o revelador desta mensagem, tem esperança numa transformação espiritual dos membros que compõem o seu corpo nesta última fase da história da Igreja. Jesus Cristo não considera a situação perdida, longe disso. E sentimos nestas palavras o seu amor e a sua certeza ao apelar para que cada membro procure nele a riqueza eterna, a percepção correta pelo discernimento do Espírito, a justificação pela fé e a santificação de uma vida de comunhão. Jesus garante que está perto e certifica que está a chamar para um relacionamento. Com certeza animadora, convida à amizade relacional, à abertura plena da alma para receber a presença de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E Jesus apela então no versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A testemunha fiel e verdadeira encoraja, então, com um alento de vitória e realeza celestial, estes seus queridos, chamando-os a um reavivamento. No versículo 21, Jesus acrescenta: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que mensagem linda e encorajadora do nosso majestoso amigo e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma mensagem despida de arrogância, de orgulho espiritual. É uma mensagem de advertência em amor, centrada no apelo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra grega traduzida por zelo é zeilou, que quer dizer arder de entusiasmo. Neste contexto, quer dizer aquecer o que está morno, desfazendo-se da frieza causada pela indiferença, pelo orgulho e presunção. Esta é a ideia do reavivamento produzido pelo Espírito Santo de dentro para fora. Este sentido é reforçado por Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, na página 36. Os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo, mas Deus não lhes manda fazer um esforço para brilhar. Ele não aprova nenhum esforço de satisfação própria para exibir uma bondade superior. Deseja que sua alma esteja imbuída dos princípios do céu. Então, ao se pôr em contacto com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade em todos os atos da vida será um meio de iluminação. Este reavivamento não é conseguido pela disciplina própria do poder da vontade, mas pela rendição total a Cristo para ser tomado e movido pelo Espírito Santo. O exercício da vontade é necessário e indispensável para a entrega total do ser ao Espírito Santo, mas é incapaz por si mesmo de efetuar o reavivamento verdadeiro. Esta é a última mensagem de Cristo à Igreja, que tem a responsabilidade de anunciar ao mundo as últimas 3 mensagens de arrependimento. A Igreja precisa deste reavivamento para se tornar quente e sair do seu estado de mornidão. Nós somos a Igreja que aguarda o segundo advento de Jesus Cristo e que é a fiel depositária da verdade. Esta é uma Igreja fraterna, porque vive o novo mandamento de Jesus Cristo, à semelhança da Igreja Apostólica, como está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Esta é uma Igreja inclusiva
e relevante, porque ministra às necessidades reais da sociedade contemporânea, atendendo a todas as faixas etárias e aos distintos grupos sociais e étnicos. É uma igreja que produz muito fruto para Cristo, porque os seus membros estão enxertados nele. Esta é a igreja por quem Jesus se sacrificou para apresentar na sua beleza plena, segundo a revelação de Efésios, capítulo 5 e versículos 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Estimados irmãos e irmãs, a nossa igreja precisa de um verdadeiro reavivamento em 2021. A igreja do século XXI só pode ser uma igreja reavivada no Espírito Santo. A igreja precisa de ser reformada, tanto do orgulho, do espírito de superioridade, da presunção, como precisa de ser reformada do mundanismo, da indiferença e da prevaricação. A busca individual do reavivamento genuíno e autêntico deve ser a minha prioridade e a prioridade de cada discípulo de Jesus Cristo. Este reavivamento não é estático nem estéril. É um reavivamento da nossa relação com Deus que se exprime nos nossos relacionamentos, quer sejam familiares, eclesiásticos ou sociais. É um reavivamento que se exprime na partilha da luz da Palavra de Deus com outros, conduzindo-os a Jesus, que é a nossa esperança, a esperança da humanidade, esperança para a vida de hoje e para a vida eterna. Este ano será certamente um ano desafiador. Iremos descobrir os verdadeiros efeitos da pandemia a nível local, nacional e mundial. Estará em marcha uma batalha ideológica de transformação de mentalidades. Precisamos de ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a adquirirem um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Todos os membros de igreja, discípulos de Jesus Cristo, necessitam de adquirir a mentalidade de Jesus para distinguir os perigos apresentados por novas propostas civilizacionais. Este ano precisamos de voltar à vida plena da igreja, concretizando as reformas necessárias. Este ano precisamos seriamente de procurar um reavivamento autêntico e genuíno no Espírito Santo. Façamos do dia de hoje e de cada dia que tivermos disponível um dia de reavivamento genuíno, com a vontade determinada em receber o Espírito Santo para que Ele nos transforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Desejo à Igreja em Portugal um ano com muita fé, unidade fraterna, ânimo em Jesus Cristo e muitos frutos para o reino de Deus. Que a Igreja seja avivada pelo Espírito de forma a brilhar para Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e abençoe a sua Igreja.